Eu queria perguntar sobre essa questão de dividendos. Vocês olham simplesmente empresas que são boas pagadoras de dividendos ou vocês olham se elas têm dividendos crescentes? Não, acho que o erro talvez mais comum é achar que a gente é comprador de yield só. E não é, de forma alguma. A gente está sempre olhando essas duas alavancas, o dividendo e a valorização. Retorno total acionista é composto dessas duas alavancas. O dividendo é o que a gente busca, mas não a qualquer custo. Eu acho que isso é muito importante. Existem empresas que se colocaram em situações muito difíceis por distribuir dividendos que elas não podiam distribuir. A Oi foi um exemplo, mas não a Oi depois de entrar na recuperação judicial. Antes, ela começou a se endividar e começou a ter uma política muito generosa de remuneração aos acionistas. Isso é um problema. Então, o dividendo crescente, ele é sempre muito interessante, mas quando ele é um dividendo saudável, gerado pela operação, são ativos que, sei lá, foi um CAPEX que a empresa fez, que agora começa a render frutos. Então, isso é muito importante, mas a qualidade do dividendo vem antes. O dividendo, para nós, muitas vezes, ele é uma métrica que mostra se uma empresa é saudável ou não. Não é a essência, mas assim, se você parar para pensar, a empresa para conseguir pagar dividendos constantemente, sei lá, trimestralmente, durante 10 anos consecutivos, significa que alguma coisa bem eles estão fazendo ali, né? Se você consegue aliar isso à possibilidade de valorização expressiva na cotação e dividendos crescentes, melhor ainda. Mas eu acho que o crescimento, pelo menos para mim, assim, ele é essencial. A empresa que não cresce, ela está morrendo sem perceber. Crescer para uma empresa é obrigação. Então, é claro, não a qualquer custo, ela tem que ter níveis de retorno adequado nos projetos que ela está investindo, mas o que a gente quer para uma empresa é que ela possa crescer, investir em bons projetos que vão maturar no médio prazo, eventualmente, e esses projetos possam gerar mais caixa, que eventualmente vai parte disso ser distribuído em forma de dividendos. Mas, na minha visão, o crescimento é essencial. Não, legal. Isso daí é uma dúvida muito que eu tinha, porque eu estava estudando, né, já um tempo atrás, que eu estou operando muito no mercado americano. Então, eu estou montando minha carteira lá e tudo mais. Daí eu fui buscar ações que eram pagadoras de dividendos, ações de crescimento, e aí eu fui fazer esses dois tipos de análise e eu vi lá, as empresas pagadoras de dividendos, beleza. Não vi tanto crescimento no longo prazo. E aí fui lá pesquisando e eu vi alguns artigos que eram interessantes. Que eles têm outra classificação também dentro das empresas de dividendos, que são as empresas de dividendos crescentes. Uhum. E aí, nesse artigo ele mostra que de 1930 a 2017, 42% do índice S&P veio de dividendos. E aí ele mostra que de 1970 a 2017, as empresas que mais performaram na Bolsa dos Estados Unidos, pelo menos eram que tinham dividendos crescentes, e com metade do risco da segunda classificação, que era tão somente as empresas pagadoras de dividendos. Eu acho que um componente interessante para a gente olhar é que não dá para olhar isso de forma isolada, né? Isolada e cartesiana, assim, vai, tipo, eu não vou olhar o histórico de 10 anos e ver, poxa, cresceu quanto no primeiro, no segundo, no terceiro. Não, a empresa é um organismo vivo, ela passa por momentos que eventualmente a coisa mais prudente a ela fazer é reduzir o dividendo. Então você pega, por exemplo, sei lá, uma Klabin. A Klabin, ela entrou num ciclo de investimentos há um tempo atrás, com o projeto Puma 2, que foi um ciclo que ela se endividou, ele drenou muito caixa ali, ele demandou muito investimento, e a coisa mais prudente a se fazer naquele momento era segurar dividendo. Você teve também o exemplo dos bancos durante a pandemia. O Bacen determinou
que, eu não lembro se agora se foi o Bacen ou se o Conselho Monetário Nacional, determinou que os bancos podiam distribuir até um certo percentual do lucro. Então, eles foram forçados a reduzir o payout por uma determinação regulatória. Por quê? Para preservar capital, porque era um momento delicado, tal. Mas, então, se depois dessa turbulência volta tudo ao normal e os dividendos seguem sendo crescentes, é um sinal muito interessante. Então, eu acho que a pior coisa possível é você querer, de novo, voltando àquele ponto inicial, que a empresa pague dividendo a qualquer custo. Porque o que ela pode usar isso até, às vezes, como forma de exclusão, né? Falar, não cresceu o dividendo, exatamente. corta. E esse é o ponto do cartesiano que eu estava olhando, que eu estava querendo chegar. Assim. Você não pode ser tão preto no branco nessa análise. Eu acho que você pode dar uma certa flexibilizada para tentar investigar. Eu acho que o trabalho do investidor, ele é muito parecido com o trabalho de detetive, né? Você começa a ver indícios e tem que ir atrás para entender o porquê daquilo, né? O que uma empresa pode fazer com o caixa que ela tem? Ela pode fazer um monte de coisa. Ela pode pagar dívida, ela pode fazer investimento, ela pode pagar dividendo, ela pode recomprar ações, enfim, uma infinidade de coisas. Em muitos momentos, o dividendo não é a melhor coisa a se fazer. E não tem problema, porque se ela está tomando a decisão mais acertada, isso vai me trazer uma valorização naquele equity que eu tenho. A empresa vai passar a valer mais e, como eu olho sempre com binóculo, não estou olhando com a lupa, eu vou poder esperar para chegar o momento adequado de colher o dividendo que ela vai distribuir. Então, por exemplo, empresas que entram em ciclos de investimento muito pesado, toda empresa, a gente estava falando do crescimento, né? A importância do crescimento para a vida de uma empresa. A empresa, para crescer, ela precisa investir, não tem milagre. Então, se ela está entrando num ciclo de investimento, ela eventualmente pode até penalizar o dividendo temporariamente. Mas existe aquele mantra lá que a turma fala, empresa que paga dividendo não cresce. Não é verdade. Existem inúmeras empresas, acabei de falar da Klabin, que tem EBITDA crescente, geração de caixa há não sei quantos trimestres consecutivos, distribuindo dividendo. Então dá para fazer as duas coisas. Eu acho que a questão setorial pesa muito aí. Perfeito. É uma característica até bem diferente assim com o mercado americano, né? Quando a gente vai comparar. Tem o mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro é bem distinto assim do mercado americano em alguns aspectos, né? O perfil das empresas é completamente diferente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem aquelas tais dividend aristocrats, né? A 3M que paga 64 3M, J&J, a Johnson & Johnson e várias outras ali que distribuem há décadas, né? Crescentes, muitas vezes. 64 anos a 3M, olha que louco. Pois é. Então, o histórico das empresas é muito maior e você olha a composição do S&P hoje há 10 anos, é completamente diferente, né? Mercado muito mais maduro, né? E é outra estrutura de economia, lá são outros setores que às vezes são mais fortes, então o perfil de investidores é muito diferente. Investidor, né? Você tem uma pessoa física mais ativa, sei lá, você tem a assembleia do Walmart, vão 30 mil pessoas fisicamente. Sim, e lá você precisa ser muito mais ativo também para acompanhar assim, a sua carteira do que no Brasil. Que você compra e vai deixando não que você não vai fazer a análise ali, enfim. Mas lá o ritmo é muito diferente assim, da bolsa.